O zelador daquela empresa era um homem de uma fé inabalável. Embora ele fosse muito pobre, a esposa era doente, muitas vezes ele deixava de comer para poder comprar o remédio para a esposa, ainda assim a fé dele era inabalável. E a fé daquele homem incomodava, né? Envergonhava os colegas que não tinham fé em Deus. Então, um certo dia, eles resolveram pregar-lhe uma peça. Juntaram entre eles o dinheiro, compraram vários mantimentos, o remédio que a esposa usava regularmente, e levaram na casa daquele homem. Os olhos daquele homem brilhavam de gratidão a Deus. Então, o chefe daquele bando falou assim, perguntou para ele, você sabe quem é que nos mandou trazer isso aqui? Quem é que pagou isso? Ele falou, não. Ele falou, foi o demônio. E agora, você vai continuar ainda nessa fé boba em Deus? Então ele parou, olhou para aquele homem e disse, quando Deus quer, até mesmo o demônio trabalha em nosso favor. Essa é uma verdade. E nós vemos isso no Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 45 a 56. Nós vemos que Deus falou, né, através da boca de Caifás, que era um homem perverso. Porque quando Deus quer, até mesmo os maus trabalham a seu favor. Vamos entender isso. Veja, aqui os pontífices, os fariseus se juntaram para saber o que iriam fazer com Jesus. Porque Jesus estava fazendo muito milagre, ele ressuscitou Lázaro, né? E fez vários milagres ali. E a dorzinha de cotovelo, né, pegou nos fariseus. Então eles se juntaram para decidir o que iam fazer com aquele homem. Então criaram uma fake news de que se não matassem esse homem, se não eliminassem Jesus, né, os romanos viriam e destruiriam o templo e tudo. Cara, inventaram uma lorota ali para convencer o povo. E de fato convenceram o povo. Mas tudo isso era mentira. Então, aqui nós vemos que no versículo 49, veja, Caifás não era um homem bom. Caifás era um homem perverso que tinha comprado o título de sumo sacerdote. Na verdade, a lei judaica é que seria um sumo sacerdote a vida toda. Mas por conta da ganância deles e do desejo de aparecer da soberba, era um por ano ou até tinha vários durante o ano. Quem comprasse o título, então, seria o sumo sacerdote. Então Caifás, né, deliberando então para eliminar Jesus, fala assim no versículo 49, um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhe, vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nossa nação. Veja, aqui eles tinham outro problema, porque para os judeus não era permitido matar um dos seus, executar um dos seus. Então, eles começam a criar a narrativa para jogar no colo dos romanos, para que os romanos matassem Jesus, né? E nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, que Deus usou até mesmo de uma mula para falar de Balaão, para Balaão, que o que Balaão faria profetizar contra o povo era uma sandice, era uma loucura. E aqui Deus usa então do próprio Caifás, que era um homem mau e perverso, que estava naquela reunião deliberando para que um só homem morresse pelo povo, mas não porque ele teria então agora mudado de opinião, que teria fé que realmente Jesus veio para morrer pelo povo. Não. Morrer pelo povo para que eles continuassem naquela vida deles, né, do monopólio da verdade e do monopólio das virtudes. Quando Deus quer, até mesmo o demônio trabalha ao nosso favor. Se você quer saber se você está progredindo na tua vida espiritual, você vai saber através da ação do demônio. Porque virão muitas provações, sim, tentações, provações o tempo todo. Aí você pode ver que você está no caminho certo. Agora, se a tua vida está, um marasmo tranquilo, ou você está em cima do muro, ou você está do lado de lá. Nesse final de quaresma, entrando agora praticamente para a Semana Santa, façamos um exame de consciência mesmo para saber de que lado que nós estamos. Do lado de cá, sendo provados, em cima do muro ou do lado de lá. Deus te abençoe. Boa Semana Santa.